Igrejas evangélicas simulam Estado Islâmico e até estupro em projetos radicais. Essa coisa que está crescendo, essa questão do imaginário, quando a gente fala que o bolsonarismo tem base social, tá? Mas é uma base social amorfa, como um exército industrial, um exército psíquico de reserva, que pode ser convocado a qualquer momento. Essa matéria aqui da Folha de São Paulo, às vezes os jornalões publicam coisa interessante, né? Coloca o seguinte: ele descreve uma cena bizarra que ocorreu lá na Baixada Fluminense. Os ônibus de uma igreja saíram lotados. Aí, a uma certa altura, esses ônibus entraram numa estrada erma. De repente, saltaram do mato homens encapuçados com fuzis. Aí mandaram todos os religiosos saírem do ônibus. Tá? Os sequestradores pareciam membros do Estado Islâmico, alguma coisa assim. Aí depois, o que eles fizeram? Armados, ameaçando, né, dar tiro em todos, xingaram as mulheres, às vezes idosas, de lixo. Um malfeitor questionou ao grito se as pessoas eram crentes, que era melhor que não fosse, quem dissesse que fosse crente seria assassinado. Aí levaram os sequestrados num alojamento mal ajambrado, de manhã um café frio sem açúcar, pão sem manteiga, no jantar sopa de pé de galinha servida numa cumbuca, e assim por diante. Em dado momento, o grupo chegou ao que parecia ser uma igreja clandestina, ouvia-se uma explosão, aí o clima de medo, tal, uma jovem foi torturada e morta, e outra foi estuprada, cortaram a língua de uma missionária e jogaram na mão de um homem, tá? E o tempo inteiro os raptores gritavam para os crentes: neguem Jesus para viver. Essa experiência, na verdade, foi uma performance, nada disso foi real, foi uma performance aterrorizante para fazer o fiel sentir na pele o que é uma nação sem liberdade religiosa. O que é uma nação sem liberdade religiosa? É quando os comunistas estão no poder. Esse tipo de doutrinação, fazendo um roller play game, uma coisa assim, para ver aonde está chegando. Isso foi esse relato lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Tá? Para que os fiéis, os crentes, sintam na pele o que é viver num país sem liberdade religiosa, tá? Como se o país estivesse em perigo. Então, vocês sabem qual é aonde vai levar esse silogismo, né? Um Estado sem liberdade religiosa, claro, só pode ser dos comunistas, dos petistas e tudo mais, que ameaça a liberdade religiosa. Esse controle do imaginário está passando, olha, ao largo da esquerda. A esquerda simplesmente ignora isso. Tá? O que está ocorrendo nos submundos, tá? A doutrinação e a formação desse exército psíquico de reserva que vocês estão vendo. Então é isso, ficamos assim, crescimento de igrejas neopentecostais nas periferias, junto com pet shops, tá? E paralelo a isso, crescimento de farmácias, porque isso se somatiza, esse mal-estar psíquico se somatiza em mal-estar físico, e esse tipo de doutrinação violenta. Tá? É inacreditável que o Daniel Mendes, né? Se tinha banheiro unissex, provavelmente tinha, né? Provavelmente tinha, que para criar assim, o terror. E vocês vão para banheiro unissex. Provavelmente tinha, né? Que coisa, essa coisa, olha, essas coisas escatológicas que estão ocorrendo, na questão do controle do imaginário, passa ao largo. Tá? Mas vamos aqui à crítica midiática. Vamos à crítica midiática, então. O que nos espera aqui da crítica midiática? Aqui o Alex Barreto lembrando o Saló. Parece o Saló do Pasolini. Exatamente. Saló do Pasolini, exatamente. Só que ali o Pasolini era questão de combate, né, de crítica ao fascismo, ao capitalismo, tal, e aqui é o contrário, né?
É muito. Eles estão, olha, eles estão além. A gente pode considerar que ali esses neopentecostais estão na vanguarda da comunicação, pet shops e das igrejas neopentecostais. Tem tudo a ver, né? E para terminar essa coisa das igrejas neopentecostais, vê isso daqui. Igrejas evangélicas simulam Estado Islâmico e até estupro em projetos radicais. Essa coisa que está crescendo, essa questão do imaginário, quando a gente fala que o bolsonarismo tem base social, tá? Mas é uma base social amorfa, como um exército industrial, um exército psíquico de reserva, que pode ser convocado a qualquer momento. Essa matéria aqui da Folha de São Paulo, às vezes os jornalões publicam coisa interessante, né? Coloca o seguinte: ele descreve uma cena bizarra que ocorreu lá na Baixada Fluminense. Os ônibus de uma igreja saíram lotados. Aí, a uma certa altura, esses ônibus entraram numa estrada erma. De repente, saltaram do mato homens encapuçados com fuzis. Aí mandaram todos os religiosos saírem do ônibus. Tá? Os sequestradores pareciam membros do Estado Islâmico, alguma coisa assim. Aí depois, o que eles fizeram? Armados, ameaçando, né, dar tiro em todos, xingaram as mulheres, às vezes idosas, de lixo. Um malfeitor questionou ao grito se as pessoas eram crentes, que era melhor que não fosse, quem dissesse que fosse crente seria assassinado. Aí levaram os sequestrados num alojamento mal ajambrado, de manhã um café frio sem açúcar, pão sem manteiga, no jantar sopa de pé de galinha servida numa cumbuca, e assim por diante. Em dado momento, o grupo chegou ao que parecia ser uma igreja clandestina, ouvia-se uma explosão. Aí o clima de medo, tal, uma jovem foi torturada e morta, e outra foi estuprada, cortaram a língua de uma missionária e jogaram na mão de um homem, tá? E o tempo inteiro os raptores gritavam para os crentes: neguem Jesus para viver. Essa experiência, na verdade, foi uma performance, nada disso foi real, foi uma performance aterrorizante para fazer o fiel sentir na pele o que é uma nação sem liberdade religiosa. O que é uma nação sem liberdade religiosa? É quando os comunistas estão no poder. Esse tipo de doutrinação, fazendo um roller play game, uma coisa assim, para ver aonde está chegando. Isso foi esse relato lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Tá? Para que os fiéis, os crentes, sintam na pele o que é viver num país sem liberdade religiosa, tá? Como se o país estivesse em perigo. Então, vocês sabem qual é aonde vai levar esse silogismo, né? Um Estado sem liberdade religiosa, claro, só pode ser dos comunistas, dos petistas e tudo mais, que ameaça a liberdade religiosa. Esse controle de imagem está passando, olha, ao largo da esquerda. A esquerda simplesmente ignora isso. Tá? O que está ocorrendo nos submundos, tá? A doutrinação e a formação desse exército psíquico de reserva que vocês estão vendo. Então é isso, ficamos assim. É crescimento de igrejas neopentecostais nas periferias, junto com pet shops, tá? E paralelo a isso, crescimento de farmácias, porque isso se somatiza, esse mal-estar psíquico se somatiza em mal-estar físico, e esse tipo de doutrinação violenta. Tá? É inacreditável que o Daniel Mendes, né? Se tinha banheiro unissex, provavelmente tinha, né? Provavelmente tinha, que para criar assim, o terror. E vocês vão para banheiro unissex. Provavelmente tinha, né? Que coisa, essa coisa, olha, essas coisas escatológicas que estão ocorrendo, na questão do controle do imaginário, passa ao largo. Tá? Mas vamos aqui à crítica midiática. Vamos à crítica midiática, então. O que nos espera aqui da crítica midiática?
Aqui o Alex Barreto lembrando o Saló. Parece o Saló do Pasolini. Exatamente. Saló do Pasolini, exatamente. Só que ali o Pasolini era questão de combate, né? De crítica ao fascismo, ao capitalismo tal, e aqui é o contrário, né? É muito. Eles estão, olha, eles estão além. A gente pode considerar que ali esses neopentecostais estão na vanguarda da comunicação, na vanguarda. Com esse tipo de... Fiquei perplexo. Roller play game. É um roller play game. Tá? Fazendo as pessoas atuarem, né? Numa simulação. Né? Putz, que coisa. Mas vamos avançar aqui. Ahá, tá lá o